somos muito gratos pela lição que estudamos nesse trimestre. Ela foi esclarecedora. Nós aprendemos coisas importantes, preciosas, necessárias para a nossa fé e a nossa salvação. Louvamos o teu nome por aquilo que aprendemos e recordamos nesse trimestre que se encerra. E agora te pedimos humildemente que, ao concluirmos os estudos neste sábado, o Senhor continue nos abençoando. Que teu Santo e bom Espírito ilumine as nossas mentes e nos ajude a concretizar o estudo desse trimestre. E isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o tema da lição desse trimestre foi relacionado com aquilo que as mulheres gostam bastante, né? Se bem que os homens hoje também estão ficando vaidosos, gostam também de se vestir bem. Resumindo, nós podemos dizer que o tema da lição foi o seguinte: ela começa a contar a experiência de como o ser humano perdeu as vestes de glória, tentou se cobrir com folhas de figueira, e Deus tira aquelas folhas de figueira e concede ao ser humano vestes especiais tecidas no tear do céu, enquanto a raça humana aguarda o retorno ao Éden e a possibilidade de voltar novamente a vestir aquelas vestes de glória dos céus. Essa é a lição. Isso chama-se metáfora. Lembre-se, Deus procura ensinar de todas as formas. No passado, apenas, em média, 10% da população era alfabetizada, 90% era analfabeto. Então Deus ensinava muito por símbolos, metáforas, ilustrações. Hoje, graças a Deus, nós temos essa facilidade. Então, através da metáfora dessa necessidade da vestes, nós aprendemos muitas coisas. Como que era a veste do homem, como que ele perdeu as vestes. Aprendemos como era a vestes aquela veste especial do filho de Jacó, que foi José. Recebeu uma veste especial. O que isso aconteceu? As vestes do sacerdote, né? As parábolas contadas por Jesus a respeito das vestes, a ilustração das vestes que o sumo sacerdote Zacarias vestia quando o sumo sacerdote Josué vestia quando o profeta Zacarias teve aquela visão durante o retorno do cativeiro. As vestes de Jesus, as vestes das noivas, das bodas. Então, todas essas lições nós aprendemos alguma coisa para ilustrar isso daí. Que salvação é isso, gente? É a bendita esperança de retornar no Éden e ter de volta as vestes de glória. E é isso que nós aprendemos. E enquanto isso não acontece, nós temos que nos revestir da justiça de Deus, que nessa lição última é uma metáfora para estar revestido de Cristo. Vamos tentar entender isso daí. Tentar entender. A lição começa no domingo, falando de uma situação que sempre e até hoje, no começo da igreja até hoje cria problemas. Como entender o Evangelho? Vocês pensam que só hoje tem esse problema? Lá, amados, no passado já havia essa questão. Teve uma igreja inteira
que perdeu o rumo da crença verdadeira no Evangelho, e Paulo teve que escrever uma carta. A igreja de Gálatas. E na igreja lá na Galácia, foi necessário Paulo escrever a Epístola aos Gálatas. Gálatas são aqueles que viviam na Galácia naquela época. Por que Paulo escreveu a sua carta? Deu uma chacoalhada na igreja, como diz o Tatuiano. E por que Paulo chacoalhou a igreja lá na Galácia, Darcy? Porque eles tinham perdido o conceito correto do Evangelho. Tinham começado o Evangelho através da pregação de Paulo. Vieram os judaizantes e disseram: não é assim como Paulo ensinou, é desse jeito. Perderam o rumo disso. Será que hoje nós corremos o risco disso também? Vou dizer uma coisa para vocês. A liderança da nossa igreja está muito preocupada, porque nós, infelizmente, estamos sendo afetados pela tendência do cristianismo moderno, que já descaracterizou as outras denominações e está começando a entrar na nossa, e já está surgindo pessoas que estão com ideias diferentes daquela que a igreja sempre teve a respeito do Evangelho. A liderança está sendo enchendo. Estamos tendo concílio de pastores, estão vendo que a liderança está preocupada, gente. E quando a liderança age, é porque a coisa está passando, né, Eliane? Eliane teve com a sua equipe lá em Poço de Caldas. O que foi? Discutir essas questões, não foi? A igreja está perdendo o significado da essência do Evangelho. O que é Evangelho? E agora? Fiz uma pergunta. O que é Evangelho? Os novos de salvação. Boas novas de salvação. O que é isso? Dizer ao mundo que existe uma coisa melhor, que existe um Deus melhor. Haverá um novo céu, uma terra, Vocês estão vendo como é difícil definir o que é Evangelho hoje? De um modo geral, diz-se que evangelhos são atos que Deus fez através de Jesus durante a sua morte e ressurreição. Vamos pregar o Evangelho. O que é pregar o Evangelho? Jesus veio, morreu por nós e ressuscitou. Eu vou dizer uma coisa para vocês: quem pensa assim está equivocado. Evangelho não é só isso. Isso faz parte do Evangelho. Se você pegar o Evangelho de Marcos, no comecinho, Marcos diz que logo que João Batista foi preso, Jesus percorreu as regiões da Galiléia pregando o Evangelho do Reino de Deus. Ele já tinha morrido? Já tinha ressuscitado? E agora? Então o Evangelho não é só morte e ressurreição de Jesus. Eu vou dizer mais outra coisa para vocês. João escreveu o Evangelho de João, 3 epístolas e o livro do Apocalipse. Sabe quantas vezes ele usou a palavra Evangelho, Joel? Uma vez. E sabe aonde? Uma passagem muito conhecida por nós adventistas, Apocalipse 14, 6 e 7, que diz: esse Evangelho eterno, e junto com o Evangelho eterno é feito um convite, um imperativo, uma advertência para o mundo: temei a Deus. Então o Evangelho original inclui fazer com que as pessoas temam a Deus e glória.
Evangelho, Paulo e Pedro escreveram dizendo o seguinte, falando daqueles que não obedecem ao Evangelho. Todas as vezes que nós lemos alguma coisa, nós temos que ver a contrapartida. Se eles falaram daqueles que não obedecem ao Evangelho, chamando a atenção da igreja para isso, significa o que, Joel? Que o Evangelho tem que ser obedecido. Então, obediência está incluso no Evangelho. Veja quantas coisas. Paulo foi o que mais ampliou. Ele disse o seguinte, que o Evangelho é um poder que transforma vidas. E ele tem aquela frase que nós conhecemos, que o Evangelho é o poder de Deus para o quê? Para salvar aqueles que creem. É uma das declarações mais extraordinárias nas cartas paulinas. O Evangelho é o poder de Deus para salvar aqueles que creem. E ainda ele acrescenta que no Evangelho de Deus existe uma sã doutrina. Então no Evangelho tem temor a Deus, tem glória a Deus. No Evangelho de Deus tem o poder de Deus. No Evangelho de Deus tem a obediência de Deus. No Evangelho tem transformação de vidas. No Evangelho tem doutrina certa, ensino certo. E é por isso que ele chegava e batia-se no peito dele. Numa época onde ser cristão era ser desprezado pela grande maioria deles. Eu não me envergonho. Ver o Evangelho, crer no Evangelho é para gente corajosa. Frouxa não consegue passar pelas coisas do Evangelho. Por que eu estou falando isso? Porque o grande problema hoje, gente, não é Marcos dizer eu não me envergonho do Evangelho. Porque hoje é fácil ser cristão. Qual que é o poder hoje? Qual que é o problema hoje, Gilson? É o inverso. Hoje é a gente que envergonha o Evangelho. Se diz cristão, envergonha o Evangelho. Mas o Evangelho é isso? Esse sujeito disse, é crente? Imagina o crente. Que crente que é isso? Você não já escutou essa história? As nossas igrejas, a igreja de crente, quando a turma fala, olha aquela igreja, só quer o quê? Hoje a questão não me vergonha do Evangelho, hoje a questão é perguntar, será que o Evangelho primeiro se vergonha de mim? Era isso que Paulo queria dizer para a igreja cristã primitiva, que o Espírito Santo registrou para nós e que é o autor da missão naquele momento. Então ele começa dizendo aqui na parte do fim que nós somos herdeiros conforme a promessa. E qual que é a herança que eu e você temos? Ele diz, a herança é que todo aquele que tem fé em Deus, essa fé produz arrependimento. O arrependimento leva à confissão. A confissão leva ao batismo. E o batismo leva a uma vida A pessoa está revestida de quem? De Cristo. Essa é a essência do Evangelho. Eu gosto de pôr roupa nova. Vocês gostam? Gostoso, né? Cheirinho, gostoso. Você põe uma roupa nova, a cor na camisa, na calça, na blusa, perfeita. O caimento, então, né? Não é gostoso pôr roupa nova? Quem aqui não gosta de pôr roupa nova? Todo mundo, de uma maneira geral, gosta de usar roupa nova.
Mas depois que você usa a roupa nova, o que tem que fazer? Gente, o batismo, viu, irmão? Gente, o batismo é como você colocar uma roupa nova. E Darcy, a igreja hoje está ficando só no batismo. Enterra a pessoa na água e quer deixar enterrada lá. Batismo não é o fim da salvação, é o quê? Você lembra do dia que você casou com Noel? Terminou o casamento aí? O que aconteceu depois desse dia? Continuar. Batismo não é o fim, é o começo da vida em Cristo. E hoje o pessoal, quando digo pessoal é um grupo muito significativo, está se concentrando que o Evangelho é só isso. O Evangelho não é só isso. O Evangelho é mais do que isso. E aí o autor da lição dele mostra que batizar é uma imagem, é uma figura para que a pessoa mostre que ele está revestido de Cristo. E a pessoa que está revestida de Cristo, ele passa a viver uma nova vida. E na quarta que vem, segunda-feira, o autor da lição fala o seguinte, que estar revestido de Cristo não é só uma questão de você mudar de posição diante de Deus. Eu aqui estava condenado, me batizei e passei a ser perdoado. Não é só isso. Teologicamente é só isso. Eu estava aqui nessa posição, condenado. Aceitei Jesus, me batizei, passei para o grupo dos perdoados. E o meu caráter, como é que fica? Eu tinha aqui uma velha vida. Perdoado. Passo desse lado. Continua sendo a mesma pessoa? Sim ou não? O que acontece quando uma pessoa aceita Jesus? Agora vocês vão participar. Conta. Fazer força de Deus. Muda. Nova vida. Como é que eu sei que a pessoa mudou de vida? Deixou de fumar? Ó, gente, tem curso aí que deixa você vai lá, você não precisa ser crente para deixar de fumar. Deixou de beber? Ah, faça um favor. Vá nos alcoólicos, não precisa deixar de beber. Parou de usar droga, interno drogado, um ano numa clínica para ver se você desintoxica ele e não deixa ele sozinho. Isso não é pessoa correta. O que muda na pessoa? Isso! O que é caráter? Vamos lá. Caráter. Ela fez uma entravinha assim. Muito bem, vamos lá. Caráter é personalidade? Caráter é temperamento? O que é caráter? Resumindo, anjos, aonde que constrói o caráter? Aonde? Onde começa tudo? Aonde começa tudo? Isso. É aqui que constrói o caráter. Mas depende do caráter também, como nós formamos o caráter dos nossos filhos. Nós formamos um bom caráter para que ele vai se desenvolver, para que ele tenha um bom caráter. O que eu penso vai afetar o que eu sinto e vai refletir na maneira como eu ajo.
As minhas ações são resultado. Se eu penso errado, Joel, eu vou sentir certo? Eu vou agir certo? Se eu penso certo, José, eu vou sentir certo? Eu vou agir certo? O caráter é construir o pensamento certo. Agora a pergunta que eu faço é o seguinte: eu e você pensamos como Deus pensa? Perguntando para o artigo. Porque o Evangelho tem esse propósito: mudar a maneira de pensar. Vou dizer uma coisa para vocês: eu não sou santo, ainda transformado, mas Deus mudou a minha maneira de pensar, porque até 26 anos eu era inimigo de Deus, combatia o Evangelho, combatia a Bíblia, não gostava de crente, era contra o Evangelho. E eu já estou falando para vocês: aconteceu alguma coisa comigo, não aconteceu? O que mudou em mim? Pensar. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês: deixei de ser pecador? Quando Jesus voltava, eu deixar de ser pecador? Não. Nós vamos ser pecadores por toda a eternidade. Pecadores redimidos, transformados. O que os anjos não caíram e os outros mundos vão querer perguntar para nós? Que conta para nós, como é que é esse negócio de ser perdoado? Como é que esse negócio de ser redimido? E o William vai contar o que era esse espírito. Olha, XL5, né? Se nascer pecador, tem uma inclinação ao mal. Você nasce já querendo se afastar de Deus. Puxa vida, como é ruim o pecado, violência. Você já nasce e parece que o imã que afasta você de Deus. E para sair dessa situação, você precisa passar pelo plano da redenção, pelo Evangelho da minha vida. Daria a força desse imã, vai me trazendo novamente para o lado de Deus. Nós nunca vamos deixar de se tocar. E a beleza disso é que o diabo fica espantado. Diz a minha mãe: como que Deus pega um pecador estragado e torna ele melhor? O diabo fica espantado. Como é que pode isso? Por que não acontece isso comigo? Agora pega aí o Darcy e muda ele para uma pessoa melhor do que é. Agora vou fazer uma outra pergunta: mesmo sendo pecador, é possível deixar de pecar? Agora já é possível deixar de pecar? E por que nós pecamos? Vamos tentar entender. O autor da lição vem aqui na parte de terça-feira, e a essência da lição ele fala sobre o velho homem e o novo homem. Quem usa essa figura? Qual escritor que usa? Bastante. Quando Paulo escreve sobre o velho homem, ele está usando o símbolo do quê? Quem é o velho homem? A vida sem Cristo. Sem Cristo. E o novo homem? A vida em Cristo. A vida com Deus. Entendeu isso? Então, olhe para mim. Eu antes
era uma pessoa que vivia uma vida sem Deus. Deus botou dentro da minha fé, eu passei pelo arrependimento, confessei os meus pecados, me batizei, e agora o Espírito Santo implantou em mim um novo. Deixei de ter pensamento ruim, deixei de falar, de brigar com a minha mulher e falar coisas duras para ela, magoar ela, meus filhos, meus irmãos. Você vai tentar não fazer. Quando você fizer, você vai lembrar que você é uma nova pessoa. E automaticamente, quando você age, vai além dos seus limites, você vai ter que perdão a Deus, que você não fazia antes. Vivemos numa condição de mundo de pecado. Gente, se você soubesse quantas vezes eu me vi no público do que eu já pensei, do que eu fiz e falei. Quantas vezes puxa vida, como é que eu sou capaz de pensar nisso ainda? Como é que eu sou capaz de fazer isso? Eu fico envergonhado, e para vocês às vezes eu fico desanimado. Tem jeito, né? Mas daí eu vou lá em Romanos 7. O que diz Romanos 7? Quem escreveu Romanos 7? Quem escreveu? E o que ele descreve ali? Ele conta a sua experiência. Ele diz assim: Darcy, que tragédia, Darcy. O bem que eu quero fazer, muitas vezes eu faço, Darcy. Mas o mal que eu não quero fazer, Darcy, eu acabo fazendo. Ele diz: miserável homem que eu sou. Sabe por quê? Porque essa inclinação para viver independente de Deus ainda continua na sua vida e ainda continua na minha vida e ainda continua na sua vida. E o problema é que a gente não faz uma entrega completa. O que eu digo que a entrega completa é uma entrega diária. Tem dia que a gente se entrega e tem dia que a gente levanta que nem cavalo, né? Faz aquela oração. Muito obrigado por essa forma de repouso, a pessoa se tem em nome de Jesus, amém. Já sei. Começa o dia sem Deus, o que acontece nesse dia? Tudo errado. Aí a gente faz as 40 na madrugada e vai, e percebe que funciona, mas começa a relaxar. Então, esse conflito existe, infelizmente. Mas é possível sim viver sem pecar. O problema é que a gente, o maior problema meu e seu é essa entrega completa, definitiva e diária. E por causa disso tem esse conflito. Por isso que nós precisamos da terceira parte da salvação. A primeira é a justificação. É quando Deus perdoa os nossos pecados. A segunda é a santificação. Quando Deus nos ensina a como viver no meio desse conflito entre o novo homem e o velho homem. E a terceira está aqui na lição de quarta e quinta-feira. O que nós esperamos? O que nós esperamos? A glória. O que é isso? O que é isso de glorificação? De que jeito transformado? Qual é essa transformação que nós precisamos? É quando o velho homem vai ser aniquilado. Por isso que Paulo diz: quando esse corpo corruptível ser revestido, o que é dito? Quando o velho homem desaparecer mesmo e tiver só o novo homem, aí sim, aí eu e você vamos passar por esse
só pensar certo, só sentir certo, só agir certo, só fazer a vontade de Deus. Já pensou nisso, Alessandro? Paulo fala do corpo incorruptível, corruptível, e depois ele usa também da nova casa contra a velha casa. Essa aqui é a casa do Espírito Santo. Essa casa aqui não presta. Essa casa aqui, Darcy, viu? Essa casa aqui não presta. Mas o impressionante do Evangelho, viu, Enéas? O impressionante do Evangelho é o seguinte: que enquanto a casa vai estragando, o interior vai melhorando. É gozado isso. Quando a pessoa não é convertida, os defeitos dela quando era moço ficam melhores ou piores quando velho? Moço teimoso, não convertida, vira um velho mais teimoso ainda. Homem mentiroso quando moço, se não é convertido, fica velho mais mentiroso ainda. Mulher fofoqueira, caluniadora quando moça, quando fica velha, fica mais fofoqueira e caluniadora ainda. Piora sem Cristo, piora junto com o corpo. Os defeitos vão se acentuando, mas o cristão está aí diferente. Envelhece, você tem que trocar por óculos, tem que trocar de dente, o cabelo fica branco, começa a aparecer artrose, uma série de coisa, e dói ficar velho, viu? Dói ou não dói no janeiro? Dói. Mas aqui dentro vai ficando cada vez. Você conversa com essas patriarcas da igreja, você conversa com o Darcy, um homem de Deus. Darcy, você melhorou muito desde que eu conheci você há quase 30 anos atrás. Você melhorou bastante, Darcy. Melhorou bastante. Aí não é santo, não. Melhorou muito. Você fica mais velho, mas você fica cada vez melhor. Alexandre, se deu trabalho. É mais paciente. Muito trabalho. Mas está melhorando. Reginaldo, você mudou muito desde que eu conheci você. Está mais velho. E assim eu podia citar aqui o caso de muitas pessoas. Entenderam o que eu disse? Essa mudança aqui vai fazer com que a hora que a gente receber aquela festa de glória novamente, vai acabar em torneio, viu? Donas de casas nunca mais vão precisar lavar roupa na glória. Vai precisar lavar a roupa, porque as vestes de glória vão ser viu, Débora? Eternamente revestido de uma roupa que a gente não imagina. Nós esperamos o seguinte. É isso que a missão que deu para entender? Ficou claro para vocês? Alguma dúvida a respeito? Uma pergunta? Vamos sair nesse trimestre pensando o seguinte: será que eu não me envergonho do Evangelho? Ou será que o Evangelho está se envergonhando de mim? Quero te perguntar. Se isso não está acontecendo, se eu não estou me envergonhando do Evangelho, né? Se realmente eu não estou vivendo à altura daquilo que o mundo, que o universo espera que eu e você vivamos com o Evangelho, vamos aprender um pouco mais no próximo trimestre.
Próximo trimestre, aqui é um senhor estudo. Você vai ver, ó, adoração em Gênesis, adoração no Êxodo, o sábado é adoração, a alegria na adoração. Você é feliz adorando? Olha que tema bonito. Outra coisa, olha gente, adoração, música e louvor. Ih, quero ver isso aqui, né? A crise da adoração, né? As palavras enganosas de adoração, ou adoração em espírito e verdade. O que significa isso? Adorar em espírito e verdade, imagine. Adoração, porque era na igreja primitiva, adoração do livro do Apocalipse. Já imaginou isso? Quanta coisa a gente vai aprender e recordar? Estude, meu irmão, estude a lição. Aproveite, que não há de você pode até passar pelo tempo de angústia, mas se você negligenciar o tempo que você tem agora para aprender a palavra de Deus, você vai sofrer mais do que o necessário no tempo de angústia. Então, quem gosta aqui de sofrer? Se a gente vai sofrer, então vamos aproveitar o tempo estudando, vindo na igreja, para sofrer menos no tempo de angústia. Porque o tempo de angústia não vai ser fácil para ninguém.